Durante décadas, os fãs agarraram-se à esperança de que um dia o quarteto sueco voltasse à ribalta. Mas, enquanto o mundo imaginava grandes palcos e luzes cintilantes, Benny Andersson carregava uma verdade diferente. As suas reflexões não são sobre oportunidades perdidas ou tentações financeiras, mas sobre o desvanecimento de algo muito mais frágil. A faísca que outrora uniu quatro pessoas como algo mais do que apenas uma banda. Quando finalmente quebrou o silêncio. As suas palavras revelaram não uma reunião triunfante, mas a história de por que é que ela nunca poderia realmente acontecer. A ascensão e a frágil base. A viagem do Zaba não começou com digressões mundiais ou vendas massivas de discos. Começou discretamente em 1966, quando Björn Ulvaeus, ainda membro do grupo Hootenanny Singers, conheceu Benny Andersson, que já era conhecido na Suécia como teclista dos Rap Stars. Os dois jovens encontraram uma química criativa imediata, passando longas noites ao piano, esboçando melodias que pareciam maiores do que os pequenos palcos onde se apresentavam. Em 1969, a sua parceria transformou-se em algo maior, quando duas mulheres entraram em cena. Agnetha Fältskog, já uma cantora a solo popular, e Annie Fried Lyngstad, conhecida como Frida, uma vocalista talentosa com seus próprios fãs. As relações floresceram à medida que a arte se misturava com o romance, Björn com Agnetha, Benny com Frida, e de repente, os quatro tinham mais do que laços pessoais. Tinham a base do que viria a ser um dos grupos de maior sucesso na história da música. Em 1972, testaram as águas da colaboração com People Need Love, um single modesto que fez sucesso na Suécia. Um ano depois, tentaram a sua sorte no Melodifestivalen, a competição sueca para o Festival Eurovisão da Canção, com a canção Ring Ring. A canção terminou apenas em terceiro lugar, mas provou que a sua fórmula funcionava. Melodias animadas, harmonias irrepreensíveis e um estilo que ultrapassou fronteiras. Esta viragem aconteceu a 6 de abril de 1974, em Brighton, Inglaterra. A interpretação de Waterloo no Festival Eurovisão da Canção eletrizou o público com os seus figurinos extravagantes e o seu irresistível refrão. Não só venceram o concurso, como se consagraram como superestrelas globais. Quase da noite para o dia, os ABBA tornaram-se um nome conhecido em todo o mundo, e a sua fama estendeu-se muito para além da Escandinávia. Para Benny Andersson, pareceu o início de algo sem limites. Mas por detrás destes primeiros triunfos, havia alicerces frágeis. A ascensão da banda foi construída com base na música e no romance. E como a história mostraria, estes dois mundos nem sempre sobrevivem às mesmas tempestades, ao auge e às crises. Após a vitória no Festival Eurovisão da Canção, os ABBA surfaram numa onda de sucesso imparável. Entre 1975 e 1977, o grupo lançou canções que definiram uma geração: SOS, Mamma Mia Fernando, e a mais famosa de todas, Dancing Queen, que em 1976 se tornou o seu primeiro e único êxito número 1 nos Estados Unidos. Com a sua melodia arrebatadora e letra agridoce, a canção captou tudo o que tornava os ABBA únicos. A união da melancolia, e da alegria, a tristeza escondida sob o brilho. A sua fama espalhou-se por todos os continentes. Em 1977, os ABBA encheram estádios durante a sua digressão mundial e o lançamento do álbum ABBA. O filme ofereceu aos fãs um vislumbre íntimo dos bastidores. Tinham se tornado não apenas um grupo pop, mas um fenômeno cultural, com os seus discos a passarem nas rádios de Londres, Nova York, Sydney e Tóquio. No entanto, por detrás do sucesso reluzente, as pressões pessoais aumentavam. Os primeiros sinais de ruptura surgiram em 1979, quando Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog se divorciaram. Para quem via de fora, parecia impossível duas jovens e belas estrelas que tinham sido o rosto da imagem romântica da banda a separarem-se subitamente.
Mesmo assim, o grupo continuou. Tanto Björn como Agneta decidiram dar prioridade ao profissionalismo em detrimento da dor, uma decisão que surpreendeu fãs e críticos. Mas, em particular, a pressão era imensa. Agneta admitiu mais tarde que cantar canções de amor ao lado do ex-marido era emocionalmente desgastante, obrigando-a a mascarar o sofrimento pessoal por detrás de uma performance impecável. Nesse mesmo ano, os ABBA lançaram Voulez-Vous, um álbum repleto de ritmos disco que refletia a sonoridade global da época. Foi um sucesso comercial, mas muitas das suas faixas insinuavam um distanciamento emocional. Seguiu-se Super Trooper, em 1980, com uma canção que ficaria para sempre ligada ao seu desmoronamento, The Winner Takes It All, escrita por Björn, pouco depois do seu divórcio, e cantada com uma intensidade comovente por Agneta. A canção soava menos à ficção e mais à confissão. Embora Björn insistisse que não era diretamente autobiográfica, os fãs sentiam em cada palavra a dor de um casamento em ruínas. Os ABBA ainda estavam no auge do sucesso em termos de vendas e popularidade, mas por dentro, as fissuras estavam a espalhar-se. O império brilhante que Benny Andersson e os seus companheiros de banda tinham construído estava mais alto do que nunca. Mas equilibrava-se sobre alicerces frágeis de amores desfeitos e tristezas pessoais, divórcios, esgotamento e o fim. No início da década de 1980, os ABBA tinham conquistado tudo aquilo com que a maioria dos músicos apenas sonha. Os seus álbuns chegaram ao topo das tabelas, as suas digressões atraíram multidões enormes e as suas canções tornaram-se parte integrante da cultura mundial. No entanto, o sucesso não os protegeu da tempestade que se formava no seu interior. O que começou com o divórcio de Björn e Agneta em 1979 foi seguido por outra separação devastadora. Em 1981, Benny Andersson e Annie Friedlingstad terminaram o seu casamento. Dois casais que antes eram o coração emocional dos ABBA estavam agora dissolvidos, deixando o grupo unido profissionalmente, mas fragmentado pessoalmente. A sua música começou a refletir essa mudança. Em 1980, Super Trooper trouxe tanto luz como sombra. Canções, como a faixa título, carregavam a energia vibrante da pop, mas The Winner Takes It All revelava uma crua dor de coração. Depois surgiram os The Visitors em 1981, um álbum com uma sonoridade completamente diferente de tudo o que tinham feito antes. Era mais sombrio, mais maduro, repleto de introspeção. Faixas como When All Is Said and Done e One of Us carregavam uma tristeza inconfundível, o som de um grupo sobrecarregado pela experiência em vez de ser impulsionado pela ambição juvenil. Os críticos elogiaram a sua profundidade, mas os fãs puderam sentir que a chama que outrora definia os ABBA se tinha apagado. Para além da música, o esgotamento emocional começava a instalar-se. Agneta lutava contra uma ansiedade intensa agravada pelo medo de voar, o que transformava as digressões num pesadelo. O que parecia glamouroso para o público era para ela motivo de pavor. As viagens constantes, os ensaios intermináveis e a pressão para manter a perfeição desgastaram o seu espírito. Frida também sentiu o cansaço, refugiando-se cada vez mais na sua vida privada. Até Benny e Björn, embora ainda compusessem prolificamente, admitiram que a diversão tinha acabado. Em 1982, o fim chegou silenciosamente. Não houve um anúncio dramático de separação, nem uma digressão de despedida para assinalar o fim de uma era. Em vez disso, lançaram alguns singles finais, The Day Before You Came e Under Attack, canções que soavam menos a celebrações e mais a confissões. Depois, tão repentinamente como conquistaram o mundo, os ABBA desapareceram dos palcos. Para os fãs, foi desconcertante. Como pôde o maior grupo pop da época partir sem uma despedida final? Mas para Benny Andersson e os seus companheiros de banda, a resposta era simples. A magia tinha desaparecido e sem ela não havia razão para continuar.
Melhor partir em silêncio e com dignidade do que ver o seu legado desmoronar-se sob o peso dos corações partidos e da exaustão, o longo silêncio e a tentação bilionária. Após o fim do Zaba, em 1982, o silêncio que se seguiu foi quase tão dramático como a sua música. Não houve nenhum grande comunicado, nenhuma declaração oficial de dissolução. Os membros simplesmente seguiram em frente com as suas vidas, deixando os fãs num limbo de esperança e confusão. Para um mundo que se habituara à presença constante do Zaba nas tabelas musicais, a súbita ausência foi ensurdecedora. Björn Ulvaeus e Benny Andersson canalizaram a sua criatividade para novos projetos. Em 1984, lançaram o musical Chess, que recebeu aclamação da crítica e provou que o seu talento para compor canções ia além da pop. Continuaram a trabalhar juntas em projetos teatrais, encontrando satisfação em contar histórias através de uma linguagem diferente. Para elas, o capítulo ABBA estava encerrado, não com amargura, mas com a clareza de que a centelha única da banda não podia ser forçada a voltar à existência. Para Agnetha Feldskog e Annie Fried Lyngstad, o afastamento foi ainda mais pessoal. Agnetha afastou-se quase por completo dos holofotes, concentrando-se na educação dos filhos e evitando as pressões da fama que tanto a afligiam. O seu medo de voar e a ansiedade em relação às digressões tornavam insuportável a ideia de regressar aos palcos. Frida estabeleceu-se na Suíça, construindo uma vida privada bem distante da histeria dos anos de auge do Zaba. Ambas as mulheres seguiram carreiras a solo em períodos limitados, mas deixaram claro que os seus dias de constantes atuações globais tinham ficado para trás. No entanto, com o passar dos anos, o mundo não se esqueceu. As bandas de covers ganharam popularidade, e os filmes usaram as músicas do Zaba para cativar as novas gerações. E a compilação de 1992, ABBA Gold, com os seus maiores êxitos, tornou-se um dos álbuns mais vendidos de sempre, com mais de 30 milhões de cópias vendidas. A procura por ABBA nunca diminuiu, apenas cresceu. E com esta procura vieram as ofertas. A notícia mais surpreendente surgiu em 2000, um valor estimado em $1.000 milhões para uma digressão de reunião. O acordo a ser aceite teria sido, sem precedentes, cerca de $250 milhões para cada membro. Os fãs mal podiam acreditar nas notícias, mas a resposta da banda foi rápida e definitiva. Eles disseram que não. Benny Andersson explicaria mais tarde que o dinheiro nunca fora o que os motivava e que sem a magia o palco não teria significado. Bjorn esclareceu que a proposta nunca foi formalizada por escrito, mas mesmo que o tivesse sido, todos sabiam que o grupo não a aceitaria. A própria Agnetha descartou a ideia em 2013. Queriam 250 concertos ou algo do gênero, era inacreditável. Nem pensar, nem pensar. Já o tínhamos feito, disse Bjorn de forma mais direta em 2008. Nunca mais subiremos ao palco. Simplesmente não há motivação para nos reagruparmos. O dinheiro não é um problema, e gostaríamos que as pessoas se lembrassem de nós como éramos. Jovens exuberantes, cheios de energia e ambição. Os rumores à distância e as feridas emocionais. Com a chegada do novo milênio, a ausência dos ABBA tornou-se quase mítica. Fãs de todo o mundo agarravam-se a cada rumor, a cada sussurro sobre um encontro secreto, a cada rara fotografia dos 4 membros juntos. As bandas de covers encheram arenas, Mamma Mia invadiram a Broadway e mais tarde os cinemas. E, no entanto, as vozes originais permaneceram em silêncio. Quanto mais o mundo celebrava, o seu legado mais óbvio se tornava que os próprios ABBA não tinham qualquer intenção de regressar aos palcos. Por detrás desse silêncio jaziam cicatrizes que o tempo não tinha curado facilmente. Os divórcios de Bjorn e Agnetha em 1979 e de Benny e Frida em 1981 deixaram marcas emocionais que nunca desapareceram por completo. Embora mantivessem uma relação cordial e respeitosa em público, o distanciamento persistia na vida privada. Os fãs repararam que Frida e Agnetha raramente eram vistas juntas com os maridos, alimentando especulações sobre tensões não resolvidas.
Corriam rumores de que ainda havia ressentimento ou mágoa. Mas a verdade era mais complexa. Benny Andersson admitiu em entrevistas posteriores que nunca houve lutas explosivas ou rupturas dramáticas, apenas fissuras emocionais que se aprofundavam com o passar do tempo. Não havia ódio, nem raiva, disse Bjorn à BBC, mas havia distanciamento. Tínhamos passado por tanto juntos, e cada um lidou com isso de uma forma diferente. Levou tempo para reconstruirmos a nossa amizade. Para a Agneta, que se refugiou na Suécia e viveu tranquilamente longe dos holofotes, até a ideia de voltar a atuar parecia assustadora. Era conhecida pelo seu medo paralisante de voar e pela ansiedade constante que acompanhava as digressões. Para ela, a vida tranquila com a família era um santuário que não se podia dar ao luxo de perder. Frida também adotou uma vida privada na Suíça, lançando música ocasionalmente, mas evitando os holofotes implacáveis da fama. Para ela, os ABBA representavam um capítulo encerrado, que não tinha de ser reaberto. Depois dos ABBA, tinha feito o que me propus fazer, explicou numa rara entrevista. Não senti vontade de revisitar essa parte da minha vida. Enquanto isso, Benny e Bjorn mantiveram-se ativos, canalizando a sua criatividade para musicais e outros projetos. Prosperaram em novos desafios, provando que a sua capacidade como compositores não se limitava ao panorama pop. No entanto, o seu próprio sucesso fora dos ABBA evidenciou a divisão. Enquanto avançavam com novos projetos, Agneta e Frida afastavam-se procurando distância dos holofotes. Viagens, tecnologia e as últimas palavras de Benny. No final da década de 2000, tinham passado quase 4 décadas desde a última atuação dos ABBA. Para muitos, uma reunião parecia impossível. Os membros tinham construído novas vidas, trilhado caminhos separados e deixado claro vezes sem conta que a história da banda tinha chegado ao fim. Mas depois, algo inesperado mudou a conversa. Não a nostalgia, não o dinheiro, mas a tecnologia. A ideia de criar um concerto virtual com avatares digitais das suas versões mais jovens ofereceu um meio-termo que nenhum deles tinha considerado antes. Significava que podiam partilhar a música dos ABBA com o mundo mais uma vez, sem o fardo exaustivo das digressões, sem reabrir as cicatrizes emocionais de relações antigas e sem encarar o público de formas que já não desejavam. O projeto ficou conhecido como Voyage. Em 2021, após meses de segredo, os ABBA anunciaram um novo álbum e a experiência do concerto Voyage. Os fãs ficaram estupefatos. Pela primeira vez em quase 40 anos, houve música inédita dos ABBA, canções gravadas não para as tabelas de vendas ou para a crítica, mas pela alegria de voltarem a trabalhar juntos. Benny Andersson descreveu as sessões como uma experiência. No início, não tinham a certeza se a química ainda existia, mas assim que entraram no estúdio, a magia voltou de formas inesperadas. Pensávamos que a porta estava fechada há muito tempo, refletiu Benny. Mas, de alguma forma, reabriu-se e desta vez pareceu-nos certo. Quando Voyage estreou em 2022, o concerto digital tornou-se um fenômeno por si só, arrecadando mais de 100 milhões de dólares só em 2023. O público emocionou-se até as lágrimas ao assistir aos avatares a atuarem ao lado de uma banda ao vivo, como se o tempo tivesse voltado aos anos 1970. Para Annie, Fried Lyngstad foi o realizar de um sonho. Sonhei com isto durante anos, disse à BBC na estreia. Adoramos a nossa música, adoramos cantar. Para os fãs, o projeto Voyage tornou-se uma dádiva, não um regresso ao passado, mas uma ponte entre eras. Uma forma de reviver a alegria, sem obrigar os 4 membros a fazer algo que já não queriam. Não foi a reunião bilionária com que alguns sonhavam, mas talvez tenha sido a única reunião que poderia parecer genuína. As palavras finais de Benny resumiram tudo da melhor forma. A música era suficiente, e sempre foi. A decisão dos ABBA pode ainda deixar os fãs a pensar no que poderia ter sido, mas talvez a sua honestidade seja o que preservou o seu legado. Escolheram a verdade em vez do espetáculo, a dignidade em vez do dinheiro e a paz em vez da pressão. Agora a pergunta é sua.
Acha que os ABBA fizeram a escolha certa ao nunca mais subir ao palco ou deveriam ter se despedido do mundo pessoalmente? Partilhe a sua opinião abaixo. E não se esqueça de subscrever mais histórias sobre as lendas da música.